Alunas e alunos do YouTube, professor Emerson Bruno na sequência das aulas sobre a Lei do Processo Administrativo, norma importante aí, ó, presente em todos os concursos federais praticamente, né? E se você, por exemplo, se prepara para um tribunal, um TRT, um TRE, um TRF, sempre tem a cobrança da Lei do Processo Administrativo. Lembrando que cai também nos concursos do INSS e nos concursos federais, tanto do Executivo quanto também do Poder Legislativo. E agora a gente vai para uma parte, que é uma parte mais processual, procedimental, mas que também tem a sua ocorrência, a sua recorrência nas questões de prova, tá? Nós vamos falar de comunicação dos atos processuais no âmbito do processo administrativo. Então vamos lá, ó, vamos retomar o estudo da Lei 9.784/99 a partir, ó, da comunicação dos atos. Artigo 26. O órgão competente perante o qual tramita o processo administrativo, então você está lá perante o órgão competente federal X e tem um processo administrativo tramitando, determinará a intimação do interessado para a ciência de decisão ou a efetivação de diligências. Peraí, professor, não é a citação, não é a intimação, tá? Então percebam aqui, ó, o que a banca examinadora faz. Ela troca o termo intimação do interessado no artigo 26 por citação do interessado. Citação, gente, é no processo judicial, tá? No âmbito do processo administrativo, eu vou intimar o interessado para que ele tome ciência, né, da decisão ou a efetivação de alguma diligência, beleza? Então, ó, a primeira questão que você vai encontrar é exatamente essa, envolvendo o caput do artigo 26, tá? E a banca vai trocar intimação do interessado por citação do interessado. Perceba que o termo é intimação do interessado, tranquilo? E essa intimação, né? Essa intimação ela tem que conter o quê? A identificação do intimado, o nome do órgão ou entidade administrativa. Então, a identificação do intimado e o nome do órgão ou entidade administrativa. Finalidade da intimação, que é um dos pontos mais importantes, né? Data, hora, local em que deva comparecer. Formalidade. Se o intimado deve comparecer pessoalmente ou fazer-se representar, também já esteve presente em prova. Informação da continuidade do processo, independentemente do seu comparecimento, também já presente em prova, tá? Ó, os mais importantes para concurso aqui, o inciso 2, a finalidade da intimação, o inciso 4, se o intimado deve comparecer pessoalmente ou fazer-se representar lá na repartição pública, e o inciso 5, ó, informação da continuidade do processo, independentemente do comparecimento do intimado, beleza? E a indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes, isso sempre vai estar presente também, tá? Então, das questões que a gente tem aí sobre comunicação, né, dos atos e, sobretudo, sobre a intimação, vocês vão perceber que o inciso 2, 4 e 5 são os mais cobrados. E repito, tá? Por mais que seja uma questão CESP, SEBRASP ou FGV, que são essas bancas mais interpretativas, vai ser algo muito próximo da literalidade. Se é FUMARC, FCC, IBFC, Consulplan, VUNESP, se bem que a VUNESP não faz muito concurso federal, né? Mas enfim, se é uma banca mais literal, a OCP, né? Enfim, vocês vão perceber que vai ser a cópia da Lei do Processo Administrativo. Por isso que eu faço esse pente fino aqui com todos vocês, tá? A gente vai dispositivo por dispositivo percebendo aquilo que pode ser questão de prova. Podem adotar essa metodologia, tá? No final do seu processo de estudo, você vai perceber como que valeu a pena você ter, por exemplo, imprimido a lei, tem aí na sala virtual de estudos, né? Para quem faz parte da plataforma, o PDF com a Lei 9.784, a Lei do Processo Administrativo, totalmente disponível aí para vocês. Imprima e saia rabiscando, da mesma forma que eu saio rabiscando nos slides aqui, gente, saia rabiscando esses pontos mais importantes da Lei do Processo Administrativo. Vocês vão ver que vai fazer toda a diferença ao final e principalmente para você fazer a revisão
do conteúdo depois, tá? Beleza, aí vem o parágrafo segundo, ó. O parágrafo segundo, ele não cai, ele despenca em provas e concursos públicos. A intimação observará a antecedência mínima de 3 dias úteis quanto à data de comparecimento, tá? Duas coisas, obviamente, primeiramente aqui, ó, o prazo, 3 dias, e segunda coisa, úteis. Não são 3 dias corridos, tá? Mas uma antecedência mínima de 3 dias úteis para, né, quanto à data de comparecimento do intimado. Podem marcar, vai ser e sempre vai ser questão de prova esse parágrafo segundo. Então, ó, guarda aí na sua memória, no seu subconsciente. A intimação observará a antecedência mínima de 3 dias úteis quanto à data de comparecimento. Você vai escutar a minha voz no domingo, lá no seu subconsciente, para acertar a questão. Parágrafo 3º. A intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, AR, por telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado. Pô, professor, então eu posso ter um processo administrativo eletrônico? Sim, desde que você assegure a certeza de ciência do interessado. Esse outro meio aqui, ó, abarcaria também a possibilidade de um processo administrativo eletrônico. O importante é, você tem que certificar que o intimado recebeu a intimação. Então, a intimação pode ser efetuada por ciência no próprio processo administrativo, pelo correio, via postal, mas tem que ter o AR, tá? O aviso de recebimento, por telegrama, apesar de ninguém hoje em dia usar mais, né? Telegrama, mas em determinadas localidades, né? Em determinadas regiões pode ser que seja necessário, ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado. Tranquilo? Então, o parágrafo 3º, importante, também cai, mas não tanto quanto o parágrafo 2º. Parágrafo 4º. No caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio indefinido, a intimação deve ser feita por meio de publicação oficial. Aí sai a intimação, gente, publicada no Diário Oficial, tá? E pressupõe-se, né, que os interessados estão intimados em razão disso. Então, ó, interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio indefinido. Tranquilo? Tranquilo. Parágrafo 5º. As intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais, mas o comparecimento do administrado supre sua falta ou irregularidade. Outro parágrafo que despenca em termos de prova, hein? Depois não digam que eu não avisei, meu clássico bordão aí já do YouTube, ó. A intimação vai ser nula quando feita sem a observância dos preceitos e prescrições legais, mas, ó, o importante é isso aqui, o comparecimento espontâneo do administrado à repartição supre a falta ou irregularidade da intimação. As bancas colocam que não supre. É claro que supre, gente, tá? Se no processo judicial isso já acontece, se no processo judicial, né, eu já tenho aí o suprimento, você compareceu lá na secretaria da vara, na secretaria do tribunal, você não supre eventual falha da intimação ou mesmo da citação na formação do processo, né, judicial, no processo administrativo também. Se você comparece espontaneamente ao órgão, entidade da administração pública federal, supriu eventual falha na intimação do processo administrativo. Tranquilo? Ó, sem querer eu passei para frente aqui, ó, mas cuidado com o parágrafo 5º. As intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais, mas o comparecimento do administrado supre sua falta ou irregularidade. Diversas questões tratando do parágrafo 5º. 27. O desatendimento da intimação não importa o reconhecimento da verdade dos fatos, nem a renúncia a direito pelo administrado. Peraí, professor, é diferente, né? Lá no processo civil, no processo judicial, se o réu não
comparece, ó, se eu tenho a citação do réu e o réu não comparece, o que acontece? Não se defende, né? Melhor dizendo, se eu tenho a citação do réu e o réu não apresenta a resposta do réu, não apresenta contestação, reconvenção, enfim, se ele não dá a resposta do réu, eu não tenho os efeitos da revelia, eu não tenho a revelia. No processo administrativo, gente, é diferente, ó. Olha só o que a gente tem aqui, ó. O desentendimento, primeiro, não é citação, é da intimação. Não importa reconhecimento da verdade dos fatos, nem a renúncia a direito pelo administrado. No processo civil, se você não contesta, se você não apresenta resposta enquanto réu, você tem a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor. Não é a regra do processo civil, para quem estuda também processo civil, mas percebo que no processo administrativo é diferente. No processo administrativo, ó, eu não tenho o desentendimento da intimação, não importa o reconhecimento da verdade dos fatos. Aqui, ó, sendo bem prático, bem objetivo com relação a uma questão de prova, a banca vai trocar intimação por citação, ou então ela vai falar que importa. Ela vai simplesmente tirar o não, ó. Vai virar e falar assim, ó, o desatendimento da intimação importa o reconhecimento da verdade dos fatos e a renúncia a direito pelo administrado. Errada a afirmativa. Lembrem-se, o desatendimento da intimação não importa o reconhecimento da verdade dos fatos, nem a renúncia a direito pelo administrado. Tranquilo? Show de bola? Show de bola. Vamos lá, parágrafo único. No prosseguimento do processo, será garantido o direito de ampla defesa do interessado. Óbvio, né, professor? Todos nós já estudamos o artigo 5º, inciso 54 e também inciso 55. O que eu tenho no artigo 5º, inciso 54 e 55 da CF 88? Ora, gente, o princípio do devido processo legal, ninguém será privado de sua liberdade ou de seus bens, de seus direitos, que seria no caso aqui, ó, sem o devido processo legal. E no artigo 5º, inciso 55, todos nós, tanto no processo judicial quanto no processo administrativo, não tem lá de todo tamanho, processo administrativo, nós temos direito a quê? Contraditório e ampla defesa. Então, no Estado democrático de direito, em uma democracia, em um Estado democrático de direito, você tem que ter devido processo legal. Ainda mais quando eu estou falando da administração pública agindo em um processo administrativo. O que se espera minimamente da administração pública? Que ela haja dentro da legalidade, dentro do devido processo legal. E para termos devido processo legal, é fundamental a existência de contraditório e ampla defesa. Então é por isso que a lei do processo administrativo, no fundo, repete o que está na Constituição. No prosseguimento do processo, será garantido o direito de ampla defesa do interessado. Óbvio, né? 28, artigo 28. Devem ser objeto de intimação os atos do processo que resultem para o interessado em imposição de deveres, ônus, sanções ou restrição ao exercício de direitos e atividades e os atos de outra natureza de seu interesse. Gente, questão óbvia. Eu tenho que ser intimado de algum ato do processo administrativo que provoque imposição de deveres à minha pessoa? Claro que sim. Algum tipo de ônus? Claro que sim. Algum tipo de punição, de sanção ou restrição ao exercício de direitos e atividades? Claro. Então eu preciso ser intimado. Como é que eu vou cumprir aquele dever imposto, aquele ônus, respeitar aquela sanção ou aquela restrição, se eu não for devidamente comunicado? Então eu preciso ser intimado. Sem contar atos de outra natureza que sejam do meu interesse, Então, o artigo 28, sinceramente, ele nem precisava existir, é meio que óbvio, mas percebam que essa parte aqui como um todo da legislação, gente, essa parte aqui como um todo tem bastante cobrança, tá? Então, cuidado com o artigo 26, seu parágrafo 1º, Cuidado, muito cuidado com o parágrafo 2º, parágrafo 3º, parágrafo 5º, tá? E com o próprio artigo 27 e artigo 28 da Lei do Processo Administrativo. Pô, professor, você falou dessa parte quase que por completo. Sim, gente.
Quando banca examinadora quer falar a respeito de procedimentos, né, no processo administrativo, ela vai onde? Ela vai em atos do processo administrativo e comunicação dos atos sempre vai ser uma questão de prova. Show de bola? Beleza? Ah, viram como é tranquilo? Ah, professor, dá muito trabalho estudar para concurso. Dá trabalho, mas é aquela história. Tijolinho por tijolinho, aula por aula, você vai construindo, né, a sua torre de conhecimento aí, ó. Vai chegar uma hora que a sua obra vai estar toda pronta. E aí você vai escolher onde você vai trabalhar em termos de órgão público. Pode acreditar, quem já é servidor, né, e foi meu aluno sabe muito bem que é assim que funciona. Você vai ficar ali, ó, um tempo estudando, mas depois corre pro abraço, né? E ainda mais com teletrabalho, ó, faça como o professor, passe a viajar aí pelos 4 cantos do Brasil, ou melhor dizendo, da América do Sul, tá? E saia trabalhando e viajando ao mesmo tempo. Por quê? Porque o serviço público vai te dar essa condição. Você vai ter ali a sua remuneração garantida todo mês e é cada vez mais frequente e interessante para a administração pública que o servidor esteja em teletrabalho. Trabalhando do lugar de sua preferência e não indo. É claro que muitas vezes você tem que ir até repartição, enfim, né? Depende muito do conjunto de atribuições e responsabilidades do cargo público. Mas, ó, acreditem no que eu estou dizendo. O teletrabalho é o futuro do serviço público brasileiro, na grande maioria dos casos. Em tribunais, então, nem se fala. Muita gente aí que trabalha em tribunal já está no teletrabalho. Enfim, você tem a regulamentação do teletrabalho ali e muita gente trabalhando de casa, de outras localidades e aumentando inclusive a produtividade e a eficiência na administração pública. Beleza? Então, ó, o professor se despede da presente aula para provar que isso é uma realidade, que você pode trabalhar de qualquer lugar diretamente dos estúdios provisórios da Editora Atualizar em Salta, norte da Argentina. Estou aqui, ó, com as características regionais. Eu ainda vou descobrir, viu, gente, esse simbolismo aqui, ó, tá? Por que eu tenho sempre esses bonequinhos de família, enfim, né? Parece que é algo muito forte da cultura local aqui. O apartamento de Airbnb onde eu estou é todo decorado com esses bonequinhos aqui. Eu ainda vou descobrir o que significa, tá? E vou dar uma aula só sobre esse significado. Estão vendo aqui em cima aqui, ó? São os mesmos bonequinhos aqui, ó, tá? Enfim, a casa inteira é toda super bem decorada, super bonitinha aqui, com todos esses bonequinhos. Beleza? Galera, tô me despedindo aqui. Daqui a pouco eu volto com mais aulas da Lei do Processo Administrativo para todos vocês. Obrigado e tchau, tchau.